Pode. Tá bom. Então, boa noite a todos e a todas. Dizer que nós agradecemos a participação dos convidados, dizer que é um prazer estar aqui mais uma noite, né? E assim, seguindo, né, e dando andamento a mais um evento semanal programado pelo Departamento de Enfermagem Materna e Infantil da Unirio, né, com temáticas que abarcam a saúde da mulher e da criança em tempos de Covid-19. Hoje convidamos a professora PhD Leila Rangel da Silva para abordar o tema da amamentação. Assim, a professora Leila é uma enfermeira obstétrica, é titular no nosso departamento, líder do grupo de pesquisa, né, do CNPq, grande pesquisadora da temática da sífilis, é a nossa papisa da sífilis, e da amamentação também, coordenadora do Núcleo da Saúde da Mulher e da Criança, que é o NUPENC, orientadora acadêmica do PPGENF e PPGENF-Bio, ou seja, do mestrado e do doutorado da nossa universidade, com vasta experiência na prática clínica, né? Na prática clínica a gestantes, puérperas e seus bebês. E hoje vai nos brindar com essa palestra magnífica, que eu não tenho dúvida, que ela vai trazer aqui para a gente, em relação ao aleitamento materno em tempos de Covid. Então, Leila, com você, além de tudo, eu gostaria ainda de acrescentar que é uma grande parceira, amiga, e, assim, uma pessoa maravilhosa que a gente tem no departamento, que a gente sempre pode contar. Então, Leilinha, com você a palavra. Então, obrigada, né? Obrigada, Selma, obrigada a todos pela participação, né? E hoje vamos falar um pouco de aleitamento materno em tempos de Covid-19. No romper do ano de 2019, a Covid ela surgiu de forma inesperada, se propagando pelo mundo de maneira rápida e perigosa, gerando mais perguntas do que respostas definitivas. Alguém imaginava esta calamidade mundial para o ano de 2020? O que sabemos é que hoje o alto índice de contagiosidade e as taxas crescentes de óbitos causado pelo SARS-CoV-2 é assustador, e temos perto de 1 milhão de contaminados e mais de 45 mil mortes no Brasil. Os tratamentos medicamentosos estão em fase de comprovação e não garante a cura rápida, e isso nos assusta. Precisamos nos reinventar todos os dias, e quem puder, fique em casa e faça o isolamento social. Utilize o seu saber de saúde para cuidar da sua vida e dos que ama, e siga a ciência e os estudos baseados em evidências científicas. Os serviços de saúde precisam de uma nova adaptação. Vivemos com inadequado equipamento de proteção individual nacional e tantos profissionais de saúde queridos que perderam suas vidas para salvar outras vidas. Tudo isso nos faz pensar que é preciso mudar comportamentos. A insegurança é visível, e para esta nova forma de viver, é preciso cuidar do outro com muita solidariedade, e toda informação deverá ser adquirida na ciência. Cuidado com as fake news. Vocês podem estar me perguntando por que a professora Leila está falando sobre isso agora, né? É porque é assim que eu enxergo o aleitamento materno em tempos de Covid. Vocês já pararam para pensar se essa nutriz está segura para alimentar seu filho com seu leite, mesmo que assintomática e muitas distantes do profissional de saúde? Será que elas precisam de apoio para manejar as mamas e manter a lactação? Como ficará o índice de aleitamento materno exclusivo pós-pandemia? Hoje eu trago para conversarmos alguns artigos que estão relacionados com aleitamento materno e Covid e incitar em você a nova forma de cuidar apoiado com as redes sociais. A maioria dos casos de Covid em todo o mundo tem evidências de transmissão de humano para humano. Este vírus pode ser facilmente isolado de secreções respiratórias, fezes e vômitos. Existem duas rotas pelas quais a Covid-19 pode ser propagado:
Primeiro, é diretamente através do contato próximo com uma pessoa infectada, onde secreções podem entrar nos olhos, boca, nariz ou vias aéreas. Esse risco aumenta quanto mais tempo alguém tem contato próximo com uma pessoa infectada que tem sintomas. A segunda rota é indireta, através do toque de uma superfície, objeto ou mão de uma pessoa infectada, contaminada, com secreções respiratórias e, subsequentemente, tocando a própria boca, nariz ou olhos. Esta realidade, ela nos traz uma preocupação social e profissional pela necessidade de reavaliação quase que diariamente de protocolos e uso de equipamentos de proteção individual para a prevenção e controle da Covid para os trabalhadores a que estão expostos ao vírus durante suas atividades laborais. Uma pesquisa realizada na Espanha, no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Valência, mostrou que a pesquisa online, eles fizeram uma pesquisa online, né, que trata de trabalho e conciliação, o estresse acerca das mulheres, né, trabalhadoras nesse tempo de isolamento, e mostrou que o estresse, né, pelas mães que cuidam de crianças de menor idade e apontam a difícil conciliação do trabalho em home office e o cuidado integral dos filhos. Imagina uma mãe com filhos pequenos e um filho recém-nascido para cuidar, dar conta de tudo e acrescentando a amamentação também, né? Para esta dupla jornada, né, para esta força-tarefa de combate a este vírus invisível, nós contamos com essa força feminina que possui dupla jornada, exemplo de conciliar o trabalho, os afazeres domésticos. Muitas estão preocupadas em proteger seus filhos das mais variadas idades, diante da reorganização e adaptação deste novo tempo. Então, hoje, as mulheres elas não podem mais contar com as suas mães, com as suas tias, com as suas vizinhas, com as suas primas, com os profissionais de saúde mais próximos, né? Muitas estão em processo de amamentação em tempos de Covid, né? Só estas últimas 2 semanas, nós do departamento tivemos o nascimento de 2 crianças, né? O Caio e o Arthur. Então, assim, como é que estão essas mães no Brasil e no mundo dando conta de tanta coisa, né? Tantas tarefas. Esta foto ela é emblemática. Um estudo clínico disponível na Lancet trata sobre a transmissão vertical do novo coronavírus, né? E foi realizado com 9 gestantes com pneumonia causada pelo Covid, e que pesquisou a presença do vírus em amostras de líquido amniótico, sangue do cordão umbilical, leite materno e suave, da orofaringe do recém-nascido, demonstrando, e é isso que nós precisamos falar para as mulheres, não haver presença do vírus nessas secreções. As mulheres elas podem amamentar. Então, eu tenho recebido muitos telefonemas, muitos e-mails, zap, de pessoas amigas e com filhas que tiveram filhos, perguntando se realmente podem amamentar. Então, até hoje, os estudos mostram que o vírus não passa pelo leite materno. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, Febrasgo, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo, através dos seus departamentos científicos de aleitamento materno e neonatologia, recomendam manter o aleitamento materno desde a sala de parto, no alojamento conjunto, em unidade de tratamento intensivo neonatal, no domicílio, reconhecendo que os benefícios dessa prática superam em muitos riscos de contaminação. Essa recomendação é válida para nutrizes assintomáticas, suspeitas ou comprovadamente Covid-19, confirmadas através de exames laboratoriais. O Royal College de Londres também enfatiza que uma vez que a mãe seja esclarecida e esteja de acordo, seja praticado o aleitamento materno com as precauções necessárias, uso de máscara pela lactante e lavagem das mãos antes das mamadas. E Londres, né, o Royal College e Japão também, eu te falei com 2
amigas de lá, né? E eles estão utilizando máscara durante a amamentação, independente se a mãe ela teve Covid, se ela é assintomática. Então, diferente aqui do Brasil, que a recomendação é só para pacientes que tiveram Covid, né? Com sinais e sintomas, que a gente vai falar agora. Então, a amamentação, sem sombra de dúvidas, todo mundo sabe que é comprovadamente fundamental para o desenvolvimento de uma criança. E o leite materno ele é considerado a primeira vacina de um recém-nascido, que deve ser complementada com a vacinação, para se atingir níveis de proteção imunológica geral e específica. E também quero reforçar que nós precisamos falar com a população que não deixem de vacinar as crianças, que as crianças precisam seguir o seu calendário, mesmo no tempo pandêmico, né, que estamos vivendo. Afinal, como apoiar mulheres que estão em processo de amamentação? Né? Como ajudar? Ajudar de longe, né? Um longe perto, né? Então, assim, aqui eu trago o fluxograma da decisão para a amamentação no contexto da Covid, né? Então, este fluxograma, ele está disponível no Ministério da Saúde, né? Ele recomenda o que todos nós devemos saber, né? Que é lavagem das mãos, 20 segundos, com rigor, utilização de álcool gel, utilização de máscara, né? Então, a mãe é caso suspeito ou confirmado de Covid, se ela não é caso suspeito, nós precisamos apoiar essa mãe. Apoio é fundamental. Não separar mãe de bebê, né? E aconselhar lavagem das mãos, álcool gel e limpar e desinfetar regularmente superfícies que tocar, né? E assim a gente vai seguindo o fluxo, né, o fluxograma. A nota técnica, também nós tenho visto alguns estudos, dizendo que as mães estão com medo de amamentar seu filho, mesmo assintomáticas, né? Porque a mãe, ela é assintomática, ela tem medo de se contaminar, ela tem pessoas na casa, né? Familiares, o pai da criança, o companheiro, que saem, vão trabalhar e voltam. Então, o temor da contaminação é muito grande, né? Então, assim, para as mães que têm medo de amamentar, mas que deseja ofertar o seu leite materno, o Ministério da Saúde ele lançou a nota técnica, né, que recomenda que seu leite seja retirado e ofertado. Então, seguir rigorosamente as recomendações para a limpeza das bombas de extração de leite após cada uso, considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite materno para o bebê, né, em copinho, xícara ou colher, e assim, entre em contato com os bancos de leite, né? Eles estão tendo um serviço, né, telefônico para responder às dúvidas das mulheres. E focar que é necessário que a pessoa que vai oferecer ao bebê o leite ordenhado aprenda a técnica com a ajuda de um profissional de saúde, se possível, né? Então, a democratização do acesso à internet e a aquisição de smartphones fizeram com que tivéssemos acesso a qualquer coisa a qualquer lugar, em qualquer lugar, criando a necessidade de que tudo seja feito no menor tempo possível. E muito temos conversado dentro da universidade do acesso, como é que é o acesso da população. Então, ontem eu fui no site do IBGE e achei um dado que eu trago para vocês, né? Que o Brasil ele possui 116 milhões de pessoas conectadas à internet. Uma pesquisa com dados sobre os domicílios brasileiros apontou que 63% das casas no país possuem acesso à rede mundial de computadores. Proporcionalmente, as mulheres estão mais conectadas em comparação aos homens, né? Então, para nos refletirmos e depois conversarmos, né? As tecnologias da informação, elas constituem um tipo de tecnologia bastante utilizado no campo da saúde, sendo a informática um recurso cada vez mais presente no espaço de cuidado.
A resolução COFEM agora, de 2020, ela autoriza e normatiza a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com o uso de meios tecnológicos, né? E um estudo de Barra mostra que os aplicativos faz parte do cotidiano da população mundial e que a utilização do celular como ferramenta educacional permite que os sujeitos desenvolvam importantes habilidades para a sua relação com o mundo, como a criatividade, relação grupal e autonomia. São os nossos novos tempos, né? Nesse contexto, o aplicativo ele poderá trazer vantagens e melhorias na atuação do enfermeiro, no contexto da educação e saúde, para auxiliarem as mães em processo de aleitamento materno, prevenção e controle da Covid-19 e outras infecções respiratórias no domicílio, né? Um estudo que eu acho que quem deseja estudar mais e saber mais sobre pesquisas online, esse estudo é muito interessante. Essa revista é a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, da Fiocruz, e eu consegui um estudo que fala que a pesquisa online sobre a amamentação entre o senso comum e a OMS na era digital. Então, de Dalmaso e Bonamigo, 2019. Então, esse estudo traz que, uma vez que a internet assumiu o papel de fonte preferencial e espontânea de acesso à informação, o objetivo do estudo foi sintetizar o que as mães brasileiras buscam e encontram na internet sobre aleitamento materno. A internet ela é uma área com grande potencial para o desenvolvimento de ações de educação em saúde e promoção do aleitamento materno. O estudo ele sugere a importância de usar o WhatsApp como meio de aprendizado eficiente. E ele diz que, apesar de pertinente e atual, a literatura científica carece de pesquisas que explorem o tema do aleitamento materno sob o ponto de vista da interação online com as mães, sendo este um campo muito rico para os futuros enfermeiros. Então, eu grifei campo muito rico para os futuros enfermeiros e outros profissionais de saúde, lógico, que possam utilizar este instrumento para fazer uma interação com, no caso, bebê, binômio mãe e filho, e não só aleitamento materno, né? Cuidado com recém-nascido, pós-parto, cuidado com o corpo da mulher puérpera, né? Então, nós podemos, e carecem de estudos na área da temática de aleitamento materno e também na área materno-infantil. Então, é uma dica que eu dou aí para quem deseja trabalhar em cima de inovação, de tecnologia de informação em saúde, né? Um outro estudo também que foi de 5 anos atrás, mas eu achei muito pertinente em trazer em tempos de Covid, como é que nós podemos ajudar mulheres a manter a lactação, tirar dúvidas, né? Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos e avaliou se uma intervenção via telefone realizada por educadores em lactação influenciou as taxas de aleitamento materno exclusivo entre mulheres hispânicas de baixa renda nos Estados Unidos. Os resultados apontaram que a duração do aleitamento materno exclusivo foi, em média, mais longa para as mães do grupo de intervenção do que as mães do grupo controle. Então, os estudos vêm mostrando que mesmo as mulheres de baixa renda, elas podem utilizar os aplicativos para interação com o WhatsApp, por exemplo, para tirar suas dúvidas junto aos profissionais de saúde, né? Ou pessoas que são conhecedoras, têm o saber do aleitamento materno e cuidados com mãe e bebê, né? Então, assim, por que eu trago essa foto aqui, né? Eu sou enfermeira obstétrica e desde 1996, na Unirio, eu trabalho com cuidado mãe e bebê.
E assim, montando esta apresentação, e desde março em casa, eu tenho ajudado muitas mulheres a amamentar. Né? Então, eu nunca me dei conta como eu tenho utilizado a tecnologia a favor da mulher em prol do aleitamento materno, né? Então, isso daí é muito importante, né? A gente tem várias formas de tecnologia, e as mães, elas precisam ter esse apoio para elas poderem terem força para cuidar, né? Saber do poder do leite, como o leite é transformador, né, na vida das mulheres e dos seus bebês. Então, assim, eu vou trazer agora um caso que vocês todas, a maioria, né? A Rússia agora ela é nacional e ela é internacional, né? A Rússia é uma enfermeira neonatologista, né? Que ela teve o seu parto antecipado por, por contaminação da Covid-19, né? Então, assim, eu fiz aqui um breve relato dela. Quando Luísa veio ao mundo, em um hospital do Rio de Janeiro, sua mãe, a enfermeira neonatologista Rússia Góes, o parto precisou ser antecipado devido ao avanço da doença da mãe, que deu à luz em 26 de abril, no início do 8º mês de gestação, devido aos sintomas da Covid, em especial a falta de ar. Ela ficou internada por 2 dias antes que a equipe decidisse pela antecipação do parto para o tratamento da doença. A pequena Luísa teve resultado negativo nos testes realizados para a Covid-19 e ficou na maternidade, enquanto a mãe foi transferida para um outro hospital, um hospital terceirizado, né, o Hospital Procardíaco, por onde foi transferida devido à gravidade do seu quadro. Recuperada da pior fase da doença, mas ainda hospitalizada, Rússia pôde conhecer a filha virtualmente através de um tablet com o pai como intermediário, segurando a bebê no colo do outro lado da tela. Teve alta do hospital após 14 dias de internação e finalmente pôde encontrar a filha no dia 20 de maio, quase um mês depois do nascimento. 5 dias depois, Luísa recebeu uma festa com balões e um músico tocando violino ao deixar o hospital a caminho de casa, ao lado dos pais e da irmã mais velha, a pequena Júlia, também de 8 anos. E Rússia disse, em uma das entrevistas, né, que ela deu entrevista para muitos lugares, muitos países. Para uma mãe, só Deus sabe quanta falta me fez aquela pequenininha que estava dentro da minha barriga e que de repente tiraram por conta disso tudo e depois poder pegar no colo. Foi muito emocionante. E ela faz um alerta, né? Eu peço para que as pessoas se cuidem. Nós estávamos nos cuidando, mas é uma doença muito fácil de pegar. Por mais que você tenha cuidado, então, quanto mais cuidado, melhor. E ela acrescenta que o marido e a filha também foram infectados. Então, assim, por que eu estou falando do caso Rússia, né? Eu chamei de caso Rússia, enfermeira neonatologista, porque eu fiquei muito emocionada com o caso. Ela foi nossa aluna de graduação, é a egressa da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, mas em especial ela foi nossa aluna de mestrado, né, aluna especial de uma disciplina que nós oferecemos. E aí eu fiquei mais próxima da Rússia, e quando eu não sabia nem que ela estava grávida. E de repente eu vi a reportagem na televisão e eu fiquei muito mexida, né, muito emocionada. Eu falei, meu Deus, uma enfermeira neonatologista, quais são os sentimentos dela? E assim que eu soube que a Rússia, ela foi para casa, ela teve alta, e assim que eu consegui o Zap, ela é do nosso núcleo de pesquisa, né, ela é integrante, eu entrei em contato com ela, né? E aí, antes de eu falar um pouquinho do que aconteceu, eu queria que a Beatriz passasse um vídeo que a Rússia me mandou, que toca muito esse contato que ela teve, o primeiro contato que ela teve com a sua bebê. Por favor, Beatriz.
Leila, acho que você vai ter que descompartilhar o seu, para ela poder entrar. Tá bom. Eu já saí? Eu paro a minha apresentação, certo? Sim. Tá. Esse é o primeiro contato da Rússia na UTI, né? Quando foi conhecer sua filha. Agora eu posso voltar, né? Pode, Leila. Ué, a minha não está aparecendo. Põe lá em apresentar agora. Apresentar agora uma janela, só que não está indo. Cristiane, está ouvindo? Bota nas duas janelas, Leila, para você escolher. Já coloquei. Espera um pouquinho, às vezes demora. Leila, às vezes o melhor é tela cheia. Apresentar tela cheia. E deixa a apresentação embaixo na área de trabalho para você poder subir com ela. Deixa ela minimizada. Apresentação minimizada, bota em tela cheia e aí desminimiza, maximiza, que vai aparecer. Tela cheia. Não sei. Beatriz, você pode apresentar? Ela tem também, a Beatriz. São os desafios da tecnologia. É assim mesmo. É. Nós pedimos a todos um pouquinho de paciência. Agora vai. Vai. Então, é nesse aí, caso Rússia. Essa daí, pode botar em tela cheia, esse aí. Então, tá certo. Então, a Rússia... Então, eu entrei em contato com a Rússia não para saber como ela estava amamentando,
de jeito nenhum. Eu queria saber como é que ela estava, a mãe Rússia, a mulher Rússia, né? E depois de conversar com ela, eu perguntei, Rússia, como é que estão as suas mamas, né? E ela me contou, quando eu estava na UTI, eles me deram carbegolina para interromper a lactação. Aí eu falei, mas por que você fez, por que fizeram, qual foi a indicação? E ela não soube me dizer. Então eu estudei, procurei, perguntei por pessoas, né? Consultei profissionais de saúde, pesquisei, fui na farmacologia e falei para a Rússia, você pode amamentar, você deseja amamentar? E ela falou assim, eu desejo amamentar. Então, nós começamos pelo WhatsApp uma conversa, a bebezinha ainda estava internada, ela tinha medo de visitar a bebê, né, de passar o vírus para a criança, para a filhinha, e aí nós começamos, orientei massagear, tomar banho, tomar o famoso chá de camomila com erva doce gelado para ela relaxar, e assim hoje ela está aí nessa foto linda, amamentando a sua bebê, né? E aí eu digo que o poder da tecnologia ele é muito importante, né? A gente pode utilizar a tecnologia sempre a nosso favor. A tecnologia ela não substitui o homem, o toque, mas neste tempo pandêmico, nós ainda vamos passar muito tempo isolados, né? A gente pode ajudar mulheres, nós temos muitas mulheres que estão precisando de ajudas, não só mulheres com aleitamento materno, mas mulheres vítimas de violência, mulheres que precisam conversar, né? Então a gente pode estar utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Então ela falou assim, para as grávidas é mais difícil, eu estava grávida, eu estava com 34 semanas, então assim, resguardem as grávidas, guardem as grávidas dentro de casa, cuidem das grávidas, porque só Deus sabe o quanto foi difícil isso tudo por eu estar grávida, eu quase morri. Então assim, foi a Rússia é a minha maior motivação para agora estudar tecnologias de informação em saúde e ajudar mulheres, né? Eu consegui ver o poder do WhatsApp nessa questão do amor, da solidariedade, que eu acho que é isso que o mundo precisa, de mais solidariedade, né? Então, próxima tela, por favor, Beatriz. Então, assim, ainda não se tem estudos que trazem adesão a todas as medidas de prevenção e controle no combate à Covid-19 para as mulheres que amamentam seus filhos. Independentemente de estarem trabalhando ou em isolamento social no domicílio, elas precisam ser orientadas e acolhidas para a garantia da saúde do binômio mãe-filho e de seus outros filhos em tempos de Covid e de outras doenças respiratórias graves. Dia 20 de junho, agora sábado, nós entramos no inverno, então nós não vamos ter só Covid, nós vamos ter Covid, H1N1 e outras doenças respiratórias e que também podem levar a óbito, né? Então a gente precisa ter uma maior atenção também para as crianças e para essas puérperas, né? O próximo. Aqui são algumas referências, depois, se desejarem, eu posso disponibilizar essas aulas, né, os artigos que foram utilizados. O próximo. E aí eu quero fechar falando que tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de, às vezes, estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Então, obrigada. É isso, vai voltar a brilhar mesmo, Leila. Olha, belíssima a sua apresentação, parabéns, assim, de uma sensibilidade, eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa sala se emocionaram com a sua fala, com tanta sensibilidade e tanta ciência que você trouxe. Assim, saber que a Rússia passou por tudo isso, que foi nossa ex-aluna, e está bem com a nenenzinha, foi outro fato, assim, que reforça a necessidade do apoio à amamentação,
a gente não pode se furtar nesse momento. A internet, ela nesse momento, ela nos aproxima das pessoas. Ela nos aproxima como profissionais de saúde, as pessoas que necessitam, as mulheres, as crianças. Ela é uma ferramenta que hoje em dia nós vamos precisar aprender a utilizar para conseguir nos comunicar, ajudar, cuidar das pessoas. Não tem outro jeito. Esse hoje é o futuro. O futuro, eu acho que o século XXI começa agora com essa pandemia. Romperam os paradigmas, a forma de ensinar. Eu vejo que elas estão se transformando e nós, professores, os alunos, quem está aqui nos ouvindo, nós vamos ter que aprender juntos. Isso que aconteceu, sai, volta, faz parte, todos nós estamos aprendendo. Então, assim, eu acho que a internet agora é uma ferramenta que a gente vai precisar utilizar para hoje e o futuro. É isso. Leila, parabéns pela sua palestra, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, assim, eu gostaria, eu não sei aqui se houve perguntas, eu não vi perguntas, eu gostaria que a Rússia falasse alguma coisa. Rússia, você me escuta? Rússia, você pode falar conosco? Eu acho que ela não está ouvindo, né? Não, ela falou sim, né? Sim. Pode abrir seu microfone, Rússia, ou sua TV, a sua câmera. Eu não a vejo aqui na câmera. Eu não a vejo. Assim, eu vou então passar por uma pergunta. Ela está pedindo um momento, pode ir fazendo as perguntas. Eu não vi, eu só observei uma pergunta aqui, que foi da Vanessa, e ela pergunta o seguinte: devido ao isolamento social do binômio, levando a diminuição do apoio presencial de familiares e amigos, ela pergunta a você, Leila, se você acha que esse cenário pode levar à desistência maior das mães na manutenção do aleitamento exclusivo. Porque as mães, elas precisam do apoio. Por conta dessa diminuição do isolamento, né, do acolhimento da família, dos amigos, né, dela ficar isolada da família. Não, eu acho assim, eu acho que a tecnologia, né, ela está a nosso favor, né? Como eu falei, 63% da população mundial do Brasil, eles têm acesso à tecnologia, né? Eu tenho pessoas aqui em casa que trabalham aqui em casa e que não têm a 4ª série primária e elas utilizam a tecnologia, né, para falar. Então, a gente tem que falar com essas mulheres que elas utilizem da tecnologia a seu favor. Eu só acho que as mulheres que estão em casa com seus filhos, elas estão muito mais sobrecarregadas, porque elas não têm o apoio de família, de tios, de avós, de outras mulheres, né? Porque são mulheres que cuidam de mulheres no período puerperal, né? No período pós-parto. Então, eu acho que pode ser uma diminuição do índice de aleitamento materno exclusivo. Isso a gente vai ver a repercussão daqui a alguns anos, não agora. É isso, é verdade, em estudos posteriores. A Rússia está aí na sala. Rússia, boa noite, querida. Felicidade poder revê-la, que bom. Você quer falar alguma coisa conosco? Olha que lindo, oh meu Deus, está mamando, oh que presente, que coisa boa. Liga o seu microfone. Liga seu microfone, consegue pedir ajuda a alguém? No telefone que você está falando, você tem um microfone. Você está me ouvindo? Ele está ligado? Embaixo. Não? Embaixo, toca na tela. Toca na tela. Vê se aparece o microfone. Isso, aparece? Pode falar. Agora sim. Está me ouvindo? Estamos. Sim. Você quer falar alguma coisa sobre esse momento? Que pega lindo. Estou falando que a imagem fala por si só. Com certeza. E como fala, que pega maravilhosa, né? Que ótimo, que presente, Rússia. Muito bom saber que você está bem, viu, minha querida? Tá bom, obrigada. Que bom. Eu também estou muito feliz. Estou feliz por estar aqui participando desse evento, né? Isso. Ao mesmo tempo amamentando. Isso. Na tela do computador.
Com Estou certeza. muito feliz. Você, nesse momento, nos presenteia aqui e nos emociona, viu? Tá bom, Que obrigada. bom. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, pela escola, Que né? coisa boa. Formei em 2007 e tenho um carinho muito grande. Poder contribuir, para mim, está sendo um prazer. É isso. Que bom, que ótimo. Eu não sei se nós temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o WhatsApp, porque agora é isso, né? Tem que olhar a tela e o WhatsApp aqui para saber. Rússia, muito obrigada pelo seu depoimento. Prazer, viu? Igualmente. Isso. Felicidades. Olha, felicidade. Marta Lima pergunta: já existe algum programa de acompanhamento às mães que amamentam neste período especial de Covid-19? Que eu conheça, não, Marta. Eu não conheço nenhum programa, né? Nós estamos fazendo as nossas pequenas pesquisas, né? Eu tenho agora um Facebook chamado Enfermeira Leila Rangel, e que eu, junto com a professora Marialda Cristófel, nós estamos submetendo um trabalho para montar um aplicativo para ajudar mães a amamentarem no tempo de Covid, né? E se elas estão fazendo toda a etiqueta, né, necessária, lavagem das mãos, utilização de EPI dentro de casa, como é que ela faz a higiene dos alimentos que compra, né, a higiene da casa, e quais são os principais problemas e como é que nós podemos ajudar. Mas é uma pesquisa interna, Unirio e o FRJ, mas um programa nacional eu desconheço. Não sei se Laura sabe alguma coisa, a professora Laura, se ela sabe se tem algum programa. Leila, Sim. O programa específico para o aleitamento, como você bem disse no início da sua fala, tanto a FEBRAS como a FIGO, Federação Internacional de GO, como outras entidades, não contraindicam o aleitamento. Isso. Mas essas pacientes, todas elas, têm um programa em que, inclusive, nós estamos entrando, junto com a professora, que também é de vocês, que é a Márcia, que é o Covid-19. Né? Então, a gente vai estudar, e são mais de 300 trabalhos no mundo todo. Primeiro, a gente está fazendo uma revisão sistemática. E tudo está levando a crer que vão ser todas uma Rússia. E a gente não está contraindicando o aleitamento materno em função dos trabalhos, mas está sendo feita 3 coletas importantes, que eu acredito que a Rússia ainda não passou, mas quase todas as mulheres, independentes da casa de saúde ou do hospital, têm que passar, que é o estudo da placenta, né? Mandar para laboratórios especializados. A gente está pensando no GAFE, com o professor Rodrigo Basílio, lá no Fernando Figueira com a professora Beth, Elizabeth, que também está no GAFRE nesse projeto, e nós vamos escolher o sangue do cordão para fazer as imunoglobulina, o IgG e IgM, e também, em relação ao neném nascer, colher, né, depois de 24 horas, o PCR, que é o SWAB, para a presença do vírus. Isso, então, por enquanto, a gente está nesse grupo, e a Márcia é que vai conduzir uma tese de mestrado e doutorado pela própria Unirio de enfermagem, que ela faz parte do grupo de vocês, ela é neurologista, e com alguns países isso vai dar uma certa segurança, né, para o resto da vida desses bebês, porque tudo é uma questão agora do momento, mas é a mesma coisa das arboviroses. A gente vai seguindo. E o que a gente vê não é, de maneira nenhuma, inibir o aleitamento. A gabergolina não é para ser usada, mas, graças a Deus, como sempre, a gabergolina pode falhar. E falhou no caso da Rússia. O fundamental aqui, gente, foi a vontade dela, né?
essa Isso, vontade. o desejo. É O isso. desejo. Então, é isso. Hoje, com todos esses trabalhos, só na revisão sistemática inicial foram 320 e tantos trabalhos que estão sendo mais assim, vamos dizer assim, tentando um funil, né? Porque é impossível, são muitos, mas eu nunca vi uma doença, eu venho da época da AIDS, que teve tantos trabalhos, né? Não, gente, Sim, tantas muitos. informações. Você senta Muitos. hoje aqui e de manhã, amanhã de manhã, está falando outra coisa. É, exatamente. Muda a todo momento. O cuidado, a questão da prematuridade que teve esse bebê, um prematuro tardio, o filho da Rússia, não é o comum, não, tá? Estamos chegando a termo. E a questão até do parto normal, China, né, principalmente, a Leila trabalhou no Japão, sabe que lá o parto normal vão até as últimas consequências. Aqui a gente tem ainda essa questão da cesárea, principalmente quando é de casas de saúde particulares. Mas nesses lugares que o ambiente favorece o parto normal, está sendo oferecido. Eu, particularmente, tenho 3 gestantes com o Covid-19. Uma, inclusive, uma enfermeira de emergência, pegou durante a gestação, já nasceu o bebê e a gente já fez esse protocolo. E estou com mais 3 no Gafré e mais 2 para nascer. Uma, inclusive, é da própria, também é uma funcionária da área médica. Então, o que a gente quer fazer hoje é um grande protocolo que atinge o maior nível de pessoas, né? Então, eu acho que, por exemplo, o bebê da Rússia passou, foi fora do ponto, já aconteceu, não vai ter nada, e não tem nada que comprove hoje, né, Leila, em todos os trabalhos que você viu, Sim. que, por alguma maneira, o vírus é o seu bebê. E a imunidade que esse bebê ganha com aleitamento materno não tem nada melhor do que isso. Era isso que eu queria falar. É isso aí. Demais. Obrigada, professora Regina, por suas contribuições. Exato. Sempre valiosas. Se souber de mais coisas, ou está fazendo, já vi que tem muita gente aqui que, de repente, pode estar em outra unidade de saúde, pode entrar em contato, né? E, de repente, essas orientações vão ser propagadas. Quanto maior o número, o N de mulheres com Covid e mais gente fazendo o mesmo trabalho, isso vai ser muito bom. Isso, né? fortalece, né? Fortalece. Isso. Olha só, Leila, tem uma outra pergunta aqui. A Carolina do Val Alonso. Ela é uma gestante e enfermeira. Trabalha em terapia intensiva, está afastada desde o início da pandemia, está agradecendo a Deus por isso. Tem que estar mesmo, Carolina, você não tem que estar na linha de frente. Os maiores medos estão voltados para o parto e a amamentação. Receio de uma futura contaminação perto do parto. Gostaria de amamentar minha filha exclusivamente até 6 meses, mas terei que voltar ao trabalho quando a licença a maternidade acabar. E não me sinto segura para continuar a amamentação depois disso. Essa foi a pergunta. Você tem alguma coisa a comentar? Eu não estou te ouvindo. Não. Isso. Agora sim. Ela vai ter o bebê agora, certo? Agora que vai nascer. Ela não disse com quantas semanas de gestação ela está. Ela disse que é gestante e está afastada. Aí ela está preocupada agora com o parto e com a amamentação. No parto, você vai... A maternidade que você vai ter o filho tem todas as
todas as É. precauções, né? Utilização de EPI. Isso. Inclusive, lá naquele fluxograma que eu apresentei, e eu tenho a maternidade Carmela Dutra, que é uma maternidade que é a nossa referência, e Gafre, eu acho, que também devem estar seguindo o mesmo protocolo, que as mães, elas, dentro da maternidade, elas vão utilizar no período do puerpério máscara, lavagem das mãos, álcool gel, distanciamento da criança, né? Amamentar e colocar a criancinha no berço, não ficar muito próximo, né? Agora, com a questão da licença maternidade, eu não sei como é que você, minha querida, vai resolver, mas aí você, de repente, você pega os 120 dias, que deve ser 4 meses de licença, se não for do serviço público, e depois você emenda com as férias, né? Eu não sei se também Regina e Selma, ou Cristiane, ou Laurinha, se o governo vai ampliar a licença maternidade neste tempo de Covid, para que as mães possam ficar mais próximas do seu bebê, uma vez que o leite materno, ele leva imunização para a criança, né? Aumenta a imunidade. Então, não sei se Laura tem como responder, se tem algum projeto. Oi, Leila. Laura. Oi, Laurinha. Então, a minha sugestão, né, para Carolina é conversar, né, com a chefia, porque tem alguns lugares que a gente está conseguindo negociar que mesmo no retorno, as lactantes não fiquem em linha de frente em covidários. Então, isso eu acho que é uma medida importante que pode trazer para ela um pouco mais de segurança para continuar a amamentação, porque, Carolina, a amamentação ela não vai trazer risco adicional, porque você vai continuar mantendo contato com a neném, a não ser se você tivesse se isolando também da neném após o retorno, né? Então, tanto o teu contato quanto a amamentação vai estar expondo ao mesmo risco e o benefício pode estar superando. Então, acho que pensando nesse benefício, uma negociação com o ambiente de trabalho seria bastante salutar para áreas com pouca circulação de risco, né? Então, eu acho que essa seria talvez a principal medida para as nossas mamães, enfermeiras ou profissionais de saúde, né, Leila, que são lactantes. Sim, é verdade, Laura, e eu gostaria de reforçar essa informação que a professora Laura nos passou, de que na Inglaterra e na Itália isso já vem acontecendo. As puérperas, elas estão sendo, quando elas têm que retornar, elas saem da linha de frente do cuidado e elas vão para serviços administrativos, elas são remanejadas para setores onde existe uma minimização de riscos, né? Que é uma forma dela retornar, não vai retornar para a linha de frente, mas ela retorna ao trabalho, né? E eu também acho que a máscara, se a pessoa ela precisa retornar ao trabalho, eu acho que ela, obrigatoriamente, ela tem que utilizar a máscara dentro de casa, principalmente no cuidado com o bebê, né? Durante a amamentação, nos cuidados, né? Troca de fraldas. O tempo inteiro. Então, acho que é uma precaução, né? Tem uma outra pergunta aqui, que não tem, eu não consegui identificar a autoria, mas assim, está perguntando quais medicamentos podem ser usados e o que se deve evitar quando há lesões nos mamilos. Ah, sim. Então, medicação nenhuma. Nós não indicamos nenhuma medicação. Eu, Leila, né, pela minha prática, quando tem lesões de fissuras, eu falo para a mãe passar o próprio leite materno, né, antes e depois da amamentação. E se for uma grande fissura, que ela faça massagem e ordenhe essa mama que está fissurada, uma grande fissura, até que ela possa restabelecer, cicatrizar a fissura. Agora, eu não sou a favor de nenhuma
medicação, nenhuma pomada. Eu, Leila, na minha experiência, o leite materno funciona. A professora Cristiane, ela atende mulheres, né, em período pós-parto, né, amamentação, e trabalha com laser terapia. Então, não sei se Cristiane poderia falar da sua experiência, né? E Laura, a professora Laura, ela usa também lanolina anidra, né, Laura? Que também parece que tem uma boa experiência, mas eu utilizo o próprio leite materno como cicatrizante de fissuras, né, de pequenas, médias e grandes fissuras. Ok. Leila, como ajudar as nutrizes que possuem fissuras nos mamilos planos e invertidos a conseguirem manter a amamentação exclusiva? Eita! Como ajudar? Complexa. Não, não é complexa, é da prática mesmo, né? Eu acho que assim, os mamilos planos, eles não contraindicam a amamentação. Mamilos planos. Então, a mãe, ela tem que fazer, ela tem que deixar o mais maleável possível o complexo mamilo-areolar. Então, ela faz a massagem e tenta fazer a pega do mamilo entre complexo areola e mamilo, para que deixe a prega maleável para a criança fazer uma boa pega, né? Eu tenho pouca experiência com mamilos invertidos. Eu acho que os riscos são maiores do que o benefício quando o mamilo é invertido, principalmente quando é aquele mamilo invertido, umbilicado, que tem os poros obstruídos. Então, é impossível essa mãe amamentar com grande sucesso. Se tiver um bom profissional ao lado, que estimule, né, que veja a posição e pega, e que a criança vá buscar, vá fazer uma boa pega por trás da areola, pegando a ampola lactífera, né, abocanhando bem, às vezes ela pode ter sucesso. Mas o mais importante é pega e posição. Pega e posição, corrigir pega e posição. Não sei se respondi, se Laura pode me ajudar. Laura, você está aí? Oi, sim, Leila, é isso mesmo. Tá. Então, Também tenho a mesma perspectiva. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade com mamilos planos, mas não é impossível. A gente precisa insistir e apoiar essa mãe, né? Sempre tentando utilizar os recursos da pega e da posição. Isso. Certo. Mãe curada de Covid-19 pode imunizar passivamente seu filho através da amamentação? Já tem estudos sobre isso? Mãe curada de Covid, ela quis dizer que mãe que já tem anticorpos, IgM, né? Se pode imunizar passivamente o filho. Eu não li nada sobre isso, não. Eu acho que ainda não temos estudos sobre isso. Tem Laura? Algumas iniciativas, né? Assim, tem realizado busca de anticorpos, né? Anti-Covid no leite materno. Tem anticorpos, então? Sim. Eles vão avançar nesses estudos, sim, mas já tem estudos mostrando, sim, uma imunização por conta do leite materno, sim. Né? Não no bebê, mas detectando isso no leite materno. Tem uma outra pergunta aqui. Quais os riscos de amamentação e Covid que sabemos até hoje? Amamentação e Covid nenhuma, né? Nenhuma. Tá liberado, o bebê pode amamentar. Não tem. As mães sintomáticas podem amamentar seus bebês desde que tenha toda a precaução. Utilização de máscara, lavagem rigorosa das mãos, utilização de álcool gel, higiene rigorosa do ambiente, né? Não tem contraindicação nenhuma. Até o momento, não. Aí está aqui, ó, puérpera positiva para Covid, há algum tipo de impedimento para amamentar? Não, pode. Aquele fluxo do Ministério da Saúde, ele mostra muito bem isso, né? Existe um tempo máximo entre as mamadas, Leila?
Não, é livre demanda. O bebezinho ele pode mamar a hora que quiser. O restaurante é 24 horas. Restaurante 24 horas, exatamente. Olha, tem uma outra pergunta aqui. RN que reluta para pegar o peito e chora com o peito na boca, estando bem posicionado e com boa pega e sem nenhuma patologia, o que fazer? Eita! Bom, primeiro a gente tem que acalmar a criatura, né? Dar um banho, fazer um banhozinho de ofurô, colocar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, de camomila na água, para depois a gente ver o que está acontecendo com esse bebê. Será que ele realmente ele tem uma pega efetiva, né? Ele está conseguindo sugar bem? Inês abriu aí o fone dela. Quer falar, Inês? É isso mesmo, é acalmar o bebê, às vezes é acalmar a mãe. A mãe, às vezes, está muito estressada e a leitura que se faz é que o bebê está. Então, é a famosa rede que você estava falando, né? Ver o que os familiares podem fazer para acalmar. Às vezes, alguém pegar e sair. Não podemos andar agora longe, mas, de repente, se afasta um pouco. A mãe toma um banho, o bebê toma um banho e as coisas vão a resolver, né? Tem que investigar também esse choro aí, se não é refluxo, né? Então, entender o que é esse choro desse bebê e a posição, né? Em que momento que o bebê chora também, né? Na verdade, é observação de mamada, né? Uhum. Os bancos de leite das unidades continuam funcionando e continuam com seus telefones ativos, né? Então, às vezes, a pessoa precisa, às vezes, de uma avaliação da mamada, né? Precisa se observar e algumas coisas precisam de um particular maior, né? Posso dar também uma opinião? Pode, lógico. Então, quando o bebê não tem nada e ele chora assim, afastando do peito, e ele já tinha uma boa pega, já estava tudo bem, e de repente ele começa irritado desse jeito, o que eu faço às vezes é ordenhar o leite materno, botar no copinho e ofertar para ele, porque bebê tem personalidade. Tem bebê que fica irritado com a fome, e às vezes a mãe não percebe sinais de fome e já deixa ele chegar no ponto que ele chora berrando para mamar. É verdade. E aí você tem que acalmar aquela fome inicial que ele está. Às vezes a gente ordenha um pouquinho no copo, dá no copinho, ele começa a acalmar e aí você consegue colocar ele na mama. Então, pode acontecer isso também, e isso é uma estratégia. Isso aí, professora Cristiane, ótimo. Leila, outra pergunta aqui. Como a educação em saúde na maternidade pode ser feita? Nossa, gente... peraí. Tem muitas possibilidades, né? Nossa, nós temos um projeto, né, um projeto de extensão Cuidado Mãe e Bebê. Então, nós podemos fazer na maternidade... Desde a consulta de pré-natal, né? Ali onde as mães se reúnem, aguardando o pré-natal na sala de espera, né? No próprio alojamento conjunto, na parte da tarde, geralmente o alojamento conjunto ele é bem mais calmo do que na parte da manhã, onde tem a rotina. A gente pode juntar grupos de mulheres para conversar sobre a amamentação. Mas eu acho que a pergunta é mais focada nesse período de pandemia. Como é que no período da pandemia? Tem que utilizar as ferramentas tecnológicas, né? Tecnológicas e o enfermeiro que estiver dentro da maternidade instrumentalizar essa mulher, apoiar essa mulher, né? Então, assim, as maternidades, elas poderiam pegar o nome, o telefone dessas mães que estão indo embora para casa e fazer contato telefônico para saber, apoiar através do telefone, né? Como é que estão essas mães, como é que está o processo da amamentação, se precisa de apoio. Eu acho que neste período de pandemia é o apoio telefônico, Zap mesmo, né? Olha só, com relação à doação de leite nos pontos de doação, nas unidades básicas de saúde, há algum risco de contaminação desse leite caso a nutriz esteja com Covid-19? Aqui ele diz, e não tenha sido diagnosticada? Quer dizer, se pode passar... Ele quer saber, a pessoa quer saber se a nutriz não sabe se está com Covid-19 e se ele vai doar leite nessas unidades básicas, se existe algum risco.
Não existe, o Covid não passa pelo leite materno. E todo o leite que vai para o banco de leite, ele é pasteurizado. Então não tem problema nenhum. A única coisa é que mães com sintomas gripais, elas estão contraindicadas de doação, né? Por medidas de segurança mesmo. Então, existe uma nota técnica também contraindicando. Qualquer mãe que está com sintomas gripais, mesmo que ela já seja uma doadora assídua de banco de leite, ela fica, nesse momento, inviabilizada de doar. Depois que passado a doença, o período de quarentena, ela pode estar retomando, né? Sim. Eu acho que é isso mesmo. E os profissionais de saúde precisam estar cientes, capacitados, né, e orientar essas mulheres, né? Basicamente é isso. Inclusive aqui em Teresópolis, né, onde eu moro, a minha televisão é Serra Mar, né? E tem muitas propagandas pedindo, Friburgo, principalmente, que tem um banco de leite, doação de leite materno, porque os estoques estão baixíssimos, né? Que as mães possam ir doar leite ou entregar o leite, né, doado também. Que o estoque está muito baixo e que estão precisando nas unidades neonatais. E aqui a Isabela Santos da Rocha, ela fala que ela amamentou até os 3 anos e utilizou a lanolina. Então, Isabela, eu não sou contra a lanolina, eu só falei que eu não tenho experiência em indicar a lanolina anidra, né? Mas eu sei que tem... usam e usam bem. No Japão, quando eu estive por 2 vezes nas casas de parto, lá eles usam lanolina anidra, óleo de casco de cavalo, né, e alivia muito a dor, né? Mas a minha experiência é somente o leite materno. A Isabela também pergunta aqui como convencer as mães com mamilo invertido que tem uma boa relação com o uso de bico de silicone e tentar amamentar sem o bico. Mamilo invertido e uso de bico de silicone. É isso que eu falei. Se você consegue exteriorizar o mamilo invertido, né, que a gente também chama do mamilo umbilicado, e que você tenha certeza que não tem que os poros mamilares eles estão desobstruídos, você tem que ter um olhar muito clínico e você tem que estar muito ao lado dessa mulher para evitar fissuras, escoriações, né, grandes fissuras, né? Então, assim, hoje, em tempos pandêmicos, eu acho que a gente não... Se o mamilo é invertido, você pode falar com a mulher que ela pode amamentar. Geralmente, um mamilo é invertido, mas o outro ele não é invertido. Não é, isso. Então, ela pode manter a amamentação somente com uma mama, né? Não precisa das 2 mamas. A gente sabe da ação da prolactina. Quanto mais a mulher amamentar, mais ela vai produzir leite, né? Então, assim, num tempo pandêmico, que você não pode estar ao lado dessa mulher, eu contraindico essa insistência desse mamilo invertido, né? Então, cada caso é um caso. A gente sabe da candidíase, que dá esse mamilo umbilicado, fica resíduo de leite, então prolifera micro-organismos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado triplicado, eu diria, né? Tá certo. Então, eu acho que encerraram as perguntas, Leila. Então, assim, eu acho que a gente pode dar por encerrado esse momento, né? Sim. E agradecer a todos que estiveram conosco até o momento. Agradeço também. Agradecemos aqui a professora Leila pela belíssima palestra e pela belíssima respostas, né? Respostas atualizadas e bem, assim, enfim, maravilhosas. Eu acho que a palavra não... Agora eu me embolei aqui, porque tem coisas acontecendo no ambiente domiciliar, esse home office tem sempre uns problemas, né? Eu peço desculpas aqui e agradeço, então, aos colegas que estiveram presentes, aos colegas do departamento, a todos vocês aí que estiveram conosco até esse momento. Então é isso aí, belíssima. Muito bem, Leila, muito bom.
Então, assim, eu quero agradecer a todos, né? Obrigada pela oportunidade. É o meu maior desafio falar na tela, né? Mas eu estou me superando. E aí o Rafael ainda há pouco falou assim, gente, é hora do jantar, vamos jantar, porque já está na hora, 8h15 da noite. Uma boa noite, cuidem-se, continuem se cuidando, vocês e a família, tá? Tudo de bom. Isso aí, obrigada, pessoal. Tchau, cuidem-se. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.